Boa noite a todos, queridos ouvintes da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Então estou eu aqui, Leandro Arruda, com vocês. Mais um domingo. O meu programa também é quinzenal, aqui aos domingos, às 19 horas. E é sempre um grande prazer estar com vocês. Então vou pedindo licença e permissão para entrar na casa de vocês, no carro, no celular, onde é que vocês estejam, né? Que a luz do cosmos possa iluminar a todos nós. Então, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holístico, constelador familiar, tarólogo, trabalho com baralho cigano e com o tarô. Também sou palestrante na área de desenvolvimento humano e também sou celebrante de cerimônias ecumênicas. Para que vocês conheçam mais sobre mim, vocês podem acessar as minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, onde vocês vão estar mais inteirados sobre o meu trabalho. Eu tenho uma página no Facebook, uma no Instagram e um canal no YouTube, Leandro Arruda Constelação. Inclusive, todos os programas que eu faço aqui na rádio estão lá gravados no meu canal no YouTube. E vocês podem acompanhar todo o meu trabalho, toda a minha trajetória como terapeuta, acessando as minhas redes sociais, vendo os meus vídeos lá no canal, no YouTube. Tem um material muito bom, tá bom? Então, queridos ouvintes, vamos falar hoje um pouco da culpa. Como constelador familiar, eu percebo que muitas vezes as pessoas emperram a sua prosperidade ou têm um problema grande com os relacionamentos amorosos ou mesmo dentro do núcleo familiar, tudo por conta de uma questão psicológica que é difícil, é um desafio mesmo, que é a culpa. Então eu vou falar para vocês hoje qual uma outra maneira de olhar para a culpa e sustentar a culpa de uma maneira adulta, de uma maneira em que a gente consegue, apesar da culpa, ser feliz, apesar da culpa, não sabotar os nossos padrões, não sabotar a nossa vida. Porque o maior problema das pessoas que têm culpa, o maior problema é sabotar as suas questões de felicidade, de prosperidade e até de saúde. Por exemplo, quando nós temos uma dor muito grande no corpo, quando nós temos uma dor crônica, não estou falando de todo mundo, gente, cada caso é um caso, mas muitas vezes que eu já constelei casos de saúde que envolvem essa questão da dor profunda, de uma dor crônica, de uma dor extensiva, ela tem a ver com culpa. Alguma coisa que a pessoa fez que não se perdoou, não olhou de uma outra maneira, não ampliou a consciência e continua carregando aquela culpa, remoendo emocionalmente dentro de si um sentimento ruim. Isso acaba psicossomatizando no corpo através dessas dores. Então essa é uma forma de carregar a culpa. Eu somatizo através de dor no meu corpo. Como eu disse, gente, não estou dizendo que todo mundo que tem dor no corpo tem culpa, mas eu vejo que a maioria das pessoas que têm dores crônicas tem culpa. Incluindo aí, gente, algumas doenças psicossomáticas, autoimunes, que hoje estão, assim, bastante em evidência na sociedade. O lúpus, artrite reumatoide, a psoríase, alguns problemas na parte intestinal, como doença de Crohn, e mesmo até as pessoas que são celíacas, que têm essa dificuldade com o glúten. São doenças chamadas autoimune e que muitas vezes dão sintomas físicos terríveis. Tem a alopécia, que acaba caindo todo o cabelo da pessoa, né? Tem o herpes zoster, né? Que é aquela, tudo bem, tem uma questão de ter uma bactéria ali, né? Que de um vírus, desculpa, que de alguma maneira ele se instala no sistema nervoso
e dá uma dor terrível no corpo da pessoa. Então essas doenças autoimunes, todas, a maioria delas, tem um fundo emocional relacionado à culpa. E essa culpa, se você não percebe que tem, e se você não faz algo para dissolvê-la, ela aparece no seu corpo de uma maneira dolorida. Talvez até de uma maneira como uma doença autoimune, como eu acabei de falar aqui. Essa é uma maneira de carregar a culpa, que é quando a gente não tem consciência. E o que eu quero mostrar para vocês é como carregar com consciência, para que a gente não precise sofrer desse jeito. Uma segunda maneira de carregar a culpa é sabotar o nosso corpo. Por exemplo, a pessoa começa a engordar, a pessoa começa a ficar cansada, estressada, a pessoa começa a perder o sono, né? Então a gente começa a alterar as funções metabólicas do corpo. Uma outra forma também é sabotar a nossa felicidade. Ou seja, eu estou prestes a prospectar um projeto de vida de muita felicidade, que vai me trazer muita alegria, que vai me trazer muita realização, que vai me trazer muita satisfação, mas me vem um desânimo, me vem uma preguiça, uma certa até depressão, e eu não consigo movimentar as minhas forças internas para me direcionar para esse projeto de vida que vai contribuir para a minha felicidade. Eu posso arrumar um trabalho que eu ganho mais, eu posso ter mais clientes, eu posso atrair mais vendas, mas eu tenho um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, um sentimento de não merecimento que me impede de estar pleno, completo, inteiro, para eu conquistar todas essas coisas positivas e boas que eu mereço na minha vida. Então a culpa, infelizmente também, ela bate aí nessas questões. Ela abaixa a nossa autoestima, ela nos faz sentirmos não merecedores, ela faz com que a gente perca a autoconfiança, e assim a gente vai perdendo também a motivação de viver e de realizar e de fazer as coisas. Aí as coisas, gente, ficam tão pesadas, ficam tão complexas, tão difíceis, que a gente realmente liga o piloto automático e vai, acorda, toma café, trabalha, tudo no piloto automático, tudo no mental. Chega em casa cansado, toma banho, janta, vai dormir. Fica no celular algum tempo. Aí tem uma noite de sono péssima, porque você está pesado emocionalmente. E aí, as coisas não fluem. Bom, segundo Bert Hellinger, que é o criador das constelações, a culpa, ela faz parte da vida. Por quê? Porque nós não temos um mecanismo interno de perfeição. Então, se nós somos imperfeitos, e para que, ele fala exatamente isso, para que nós consigamos viver, nós temos que assumir o nosso lado imperfeito. Se formos perfeitos, acabou. Ele diz isso. A pessoa que quer ser perfeita, no fundo, ela tem uma ânsia pela morte. Porque o perfeito, ele acabou, né, gente? Acabou, fiz tudo, deu tudo certo, acabou. Então pode morrer. Para que nós estejamos vivos, precisamos dar um olhar mais bonito, mais espiritual, mais inteligente para as imperfeições humanas. São elas que todos os dias nos motivam a caminhar na Terra. Então, ser imperfeito, gente, não é nenhum problema e nenhum erro, ao contrário. É uma solução, uma motivação para que a gente possa ser melhor a cada dia. Agora, ser melhor a cada dia não quer dizer também ir para o outro polo, ou seja, ser totalmente perfeito. Então é isso que a gente tem que olhar. Que a imperfeição faz parte da vida, que como ser humano realmente eu também sou imperfeito, assumir e aceitar essa imperfeição de uma forma muito natural, e aí é que está a diferença. Como criança, se eu não souber carregar a culpa, por exemplo, da imperfeição, eu vou ficar pedindo desculpa para a vida e para os outros. Ou seja, eu vou sabotar, porque uma forma de pedir desculpa é a gente sentir dor no corpo,
É a gente sabotar a felicidade nos relacionamentos, é a gente sabotar a nossa prosperidade, o nosso dinheiro, é nós não nos sentirmos merecedores, é nós fomentarmos a nossa baixa autoestima, é nós fomentarmos a falta de autoconfiança. Isso é coisa de criança, gente. Ficar pedindo desculpa para a vida. Olha, eu errei, então agora eu pago aqui. Olha, eu errei, então agora eu me ferro ali. Ah, eu errei, então agora eu vou sentir dor. Isso é coisa de criança, gente. Criança é quem pede desculpa. Na visão das constelações, como é que a gente carrega a culpa? Com dignidade. Olha, a minha avó foi traída pelo meu avô, a minha mãe foi traída pelo meu pai, mas eu não quero ser traída pelo meu marido. Só que eu vou sentir uma culpa por conta disso. Meu Deus, se eu não for traída como a minha mãe e a minha avó, eu não vou me sentir pertencente ao grupo. Porque esse sentimento de pertencimento, ele é inerente ao ser humano. Inclusive, é uma das primeiras leis da constelação, nós entendermos que temos um sentimento de pertencimento muito grande, muito profundo dentro do sistema familiar. Então, às vezes, eu quero fazer algo diferente da minha família, só que eu tenho culpa, porque eu estou, de alguma forma, quebrando ou transgredindo um padrão. Só que eu não estou fazendo isso, gente, para desonrar minha mãe, ou desonrar minha avó, ou para afrontá-las, enxotá-las, nada disso. Eu estou fazendo isso de transmutar o padrão porque eu não quero sofrer como elas sofreram. Porque muitas vezes a mulher com essa culpa toda, ela acaba, inclusive, somatizando até um câncer no seu corpo e morrendo disso. Ou nem precisa somatizar um câncer, vive depressiva, vive tomando remédio, vive tendo problemas emocionais profundos, ansiedade, bipolaridade, transtornos internos psicológicos. E aí começa a tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado. E eu vendo esse sofrimento que vem lá da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, eu não quero isso para mim. E isso vai me dar uma culpa. Então, quantas vezes eu vejo, por exemplo, nas constelações, as pessoas que têm perdas financeiras, ou que têm altos e baixos com o dinheiro, ou mesmo até dizem assim, olha, o dinheiro até entra, mas do mesmo jeito que ele entra, ele sai. E aí, quando você vai ver no sistema dela, o pai teve uma perda financeira grande, o avô tinha uma empresa e faliu, ou um irmão dela quebrou e a pessoa tem culpa de ser próspera. Porque como eu vou ser próspera se o meu pai faliu, se o meu avô quebrou, se o meu irmão é pobre? Como que eu vou ser feliz com dinheiro? Como que eu vou ter prosperidade se todo mundo da minha família tem dificuldade com o dinheiro? Isso gera uma culpa. E aí é o que o Bert Hellinger fala. O que você faz com a culpa? Coloque embaixo do braço e siga. Ou seja, carregue a culpa com dignidade. Não tem como ser feliz sem a culpa. A culpa faz parte da vida. Ela é normal, ela é natural. E a diferença não é ter ou não ter a culpa. É não deixar a culpa te sabotar, é saber lidar com ela. Isso que é a inteligência espiritual das constelações familiares. Quando elas mostram, as constelações, que é possível sim eu sair desse padrão de perdas que a minha família tem sem desonrar eles. Porque a pessoa fala assim, bom, então se eu vou seguir um outro caminho, uma outra história, eu vou desonrar o meu pai, o meu irmão, o meu avô, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã. Não, gente. Existe uma palavrinha-chave aí no meio, que é um dos slogans do meu programa, que é a gratidão. Se você tiver gratidão pelo teu avô, pelo teu pai, pelo teu irmão, aquela gratidão profunda, né, gente? Não gratidão só de cabeça. Né? E olha a palavra que eu estou falando. Gratidão, não estou falando obrigado.
Porque obrigado parece ser obrigatório. E não é assim que funciona. A gratidão, ela é uma competência da alma, do nosso espírito. A gratidão, ela é uma competência interna. Ela é uma atitude que eu considero espiritualmente elegante. A gratidão. Ela é uma elegância espiritual. Então, se você tiver essa elegância espiritual interna para com seu pai, avô, bisavô, irmão, mãe, que seja quem for, isso resolve todo o problema. E eu vou ganhar o meu dinheiro mesmo com culpa. Ah, eu tenho culpa porque eu vou ganhar dinheiro, porque os meus pais não tiveram, ou tiveram e perderam. Ok, agradece a eles. Eles fizeram o que sabiam, o que podiam, o que era possível naquela época, mas você hoje pode fazer diferente. Você hoje pode fazer da forma que você achar melhor. Ah, Leandro, mas vai me dar uma culpa. Carregue a culpa com dignidade. Coloque a culpa debaixo do braço e vá. Isso que é o mais importante. Nós não querermos ter culpa. Não é esse o caminho. Não querer ter culpa. Ou deixar com que a culpa venha, mas te sabote, né, te ponha para baixo, sabote o teu dinheiro, a tua felicidade. Também não vai funcionar. Os dois polos da culpa, que é não ter culpa ou deixar a culpa te ferrar, não adianta. Inteligência emocional, inteligência espiritual, que é o que as constelações mostram, está a serviço de uma outra coisa, é o caminho do meio. Então, como que eu vou para o caminho do meio nesse assunto a culpa? Carregando ela com dignidade. Olha, é digno eu ter essa culpa, porque eu não consigo não ter, mas eu também não vou deixar ela me sabotar. Então eu não nego, mas eu também não estou nas mãos dela, deixando ela me sabotar. E assim é com o medo, e assim é com a raiva, e assim é com a tristeza. Isso que é ser inteligente emocional, que é o que as constelações nos mostram. Nós não vamos negar o medo, nós não vamos negar a raiva, nós não vamos negar a culpa, nós não vamos negar a tristeza, mas nós também não vamos estar à mercê delas. Ao contrário, nós vamos saber lidar com isso. A diferença é lidar com a culpa, lidar com a raiva, lidar com o medo, lidar com a tristeza. Não deixar isso assambarcar a tua vida e sabotar a tua prosperidade. Então eu vejo quantas mulheres que o bisavô traiu a bisavó, o avô traiu a avó, o pai traiu a mãe, e ela, inconscientemente, dá força para o marido trair ela. Porque ela acha que para se sentir pertencente ao grupo e honrar essas mulheres, de alguma forma ela também tem que ser traída. Olha que loucura, gente. Ah, mas se eu não for traída, eu fico com culpa, porque afinal as mulheres da minha família foram traídas. Sim, carregue a culpa com dignidade. Tenho culpa porque não sou traída. Põe a culpa debaixo do braço e segue. E mesmo com culpa, mesmo com a consciência pesada, vá ser feliz. É o que o Bert Hellinger fala da boa consciência e da má consciência. A boa consciência é quando eu faço tudo o que o meu sistema quer para eu ficar em paz com o sistema. As mulheres são traídas, então também tenho que ser. Ah, todo mundo aqui perde dinheiro, então aqui eu também tenho que perder. Ah, todo mundo aqui é triste, pobre, infeliz, então eu também vou criar uma vida triste, pobre, infeliz. Eu fico triste, pobre, infeliz, mas eu fico com a boa consciência, concordam? Eu estou dilacerado por dentro. Estou triste, estou pobre, estou infeliz. Porém, estou com a minha consciência em paz, porque estou seguindo o padrão da minha família. No entanto, a sua alma está lá dentro, gritando, ardendo de dor, porque não é o caminho que ela quer para a vida dela. Então, como que a gente sai desse paradoxo? Sustentando ele. Então, eu vou agradecer a dor que a minha bisavó teve, que a minha mãe teve, que a minha avó teve. Agradeço a tudo. Honro toda a trajetória delas, porque sei que elas sabiam
que elas fizeram o que sabiam, que podiam, do jeito delas. Mas agora eu vou fazer do meu jeito. Eu vou ser feliz. E não por elas, por mim mesmo. Porque não adianta, você não vai ser feliz por ninguém. Não existe isso. Ah, agora eu vou vingar, então eu vou trair. Ó, o outro polo. Também não. Não existe isso. Você não vai ser feliz por ninguém, você não vai vingar ninguém. Ao contrário, você sendo feliz por você, elas vão ficar felizes onde é que elas estejam. Porque os nossos ancestrais não vão ficar felizes de ver que nós estamos recorrendo aos erros deles, às tristezas deles, aos medos deles. Os ancestrais não passaram por tudo que eles passaram para que nós hoje não tenhamos paz, felicidade e prosperidade. Ao contrário, os nossos ancestrais passaram por tudo para que nós hoje tivéssemos o quê? Conforto, felicidade, prosperidade, luz, consciência, conhecimento, ampliação espiritual para que a gente possa entender a vida de uma outra maneira. Veja, a minha avó, minha bisavó estavam no navio para chegar aqui no Brasil, em alto mar, passando apuros e sufocos, 40 dias para chegar aqui no Brasil, sem saber o que ia com o que ia trabalhar, como que era essa terra, o que eles iam comer, qual era a língua, qual era o clima. E de repente hoje eu tenho o conforto de abrir meu celular, se eu quiser ver a Torre Eiffel ao vivo, eu entro lá na câmera da Torre Eiffel, pelo satélite do meu celular, e eu vejo como está a Torre Eiffel agora. Então, olha o conforto que a gente tem hoje, com celular, com tecnologia, com informação, com acesso a tudo isso, para que nós não sejamos felizes. Aí vocês me perguntam, mas aí, se eu for feliz, eu vou ter culpa. Ok, vai dar uma má consciência, uma consciência pesada, mas esse é o preço que nós adultos, presta atenção, estou falando com adultos, esse é o preço que nós adultos pagamos por sermos felizes. Carregar a culpa. A culpa faz parte do caminho. Como eu disse, não é para ter ou não ter culpa. A culpa existe, faz parte, eu olho para ela, assumo ela, mas não deixo ela me dominar, não deixo ela me sabotar, não deixo ela me ferrar. Ao contrário, com muito amor e gratidão a tudo que os meus antepassados passaram, a tudo que os meus antepassados viveram, eu honro essa força espiritual deles em mim, e agora faço do meu jeito, porque eu mereço, porque eu tenho consciência, porque eu também lutei para chegar até aqui. Então a diferença é, na boa consciência, eu fico em paz com a minha família, porém, por um outro lado, eu fico infeliz de alma. Na má consciência, prestem bem atenção, eu sinto uma culpa, porque eu não segui os padrões da minha família, mas eu fico feliz de alma, eu vou para a vida, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou ser feliz, eu vou me iluminar, que é o que os meus ancestrais querem, pode ter certeza. Pode ter certeza que sua avó, sua bisavó, sua mãe não quer que você seja traída como elas foram. Elas não querem isso. Ao contrário, o que elas querem? Que você seja feliz. Então, gente, carregue a culpa com dignidade. Tô com culpa? Coloque embaixo do braço e segue, gente. Faz parte. E assim também é com medo, assim é também com a tristeza, assim também é com a raiva. Não é ter ou não ter as coisas, mas é saber lidar com elas. Porque também é uma prepotência da gente não querer ter culpa, não querer ter medo, não querer ter tristeza. São sentimentos natos do ser humano, naturais. Não tem nem como a gente viver aqui na Terra sem esses sentimentos. Tá bom? Minha gente linda, eu vou ficando por aqui. Quaisquer informações vocês me encontram no YouTube, no Instagram, no Facebook, Leandro Arruda Constelação. E para marcar consulta com o baralho cigano ou tarô, DDD 11
WhatsApp, né? DDD 11 98759 8189. Amanhã eu volto às 10 da manhã com o programa Árvore da Vida aqui pela Rádio Mundial. E já vou deixando um recadinho que amanhã, embora eu vou estar aqui com vocês no programa, não vai haver constelação, nem à tarde nem à noite, por ser emenda de feriado. Tá bom? Aqui em São Paulo vai ter um feriado na terça-feira, dia 9. Então, dia 8, amanhã, não haverá constelação por conta dessa emenda de feriado que eu fiz aqui na minha agenda. Tá bom? Mas amanhã, às 10 da manhã, eu volto. Um beijo no coração e gratidão.